Tableau é uma ferramenta muito intuitiva. É incrível como, com alguns cliques, a gente consegue mudar rapidamente e totalmente a visualização dos dados. É realmente uma ferramenta de alta análise visual. Para ter o pleno acesso a todo o potencial do Tableau, é muito importante que a gente passe por tudo que ele tem a oferecer, inclusive coisas básicas, até como os menus que ele tem, que trazem muita informação. E junto com os menus também tem a barra de ferramentas. Então, o primeiro menu é arquivo. Aqui nós temos coisas básicas de qualquer aplicativo. Novo, abrir, fechar, salvar, enfim. O que é importante prestar atenção nesse menu são esses dois campos aqui, que são diferentes. Localidade da pasta de trabalho. A localidade da pasta de trabalho, ela vai definir alguns padrões que são específicos daquele país, como por exemplo o sistema de pontuação, onde no Brasil se separa os décimos com a vírgula, mas nos Estados Unidos, por exemplo, se usa o ponto. E aqui no Brasil se usa o ponto para separação entre milhares, né? Milhão, bilhão. E nos Estados Unidos se usa vírgula. Então, dependendo de onde você está trabalhando e o time, se você tiver um time internacional trabalhando com pessoas daqui, de Estados Unidos ou da Europa, talvez você ache interessante colocar no padrão deles. O outro ponto, o local do repositório, é um local para você definir aonde vão estar salvos todos os seus arquivos do Tableau. E aí você pode ter um local único e o Tableau vai reconhecer esse local e sempre tornar o acesso dele mais facilitado para você. No menu Dados, nós vemos aqui uma opção para incluir uma nova fonte de dados. Você pode incluir mais de uma fonte em um único trabalho. Nós podemos também colar informações, colar imagens que estão na memória do nosso Ctrl+C, por exemplo. Em caso de nós estarmos utilizando extrações, nós podemos atualizar essas extrações dos arquivos. Podemos editar relacionamentos de um banco de dados com outro. Substituir fonte de dados, mudar uma fonte de dados por outra. E das fontes de dados que você tem salva no seu trabalho, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho 3 fontes. Você pode editar algumas informações específicas sobre cada fonte, como por exemplo, você pode renomear, duplicar, fechar, extrair os dados, enfim, você pode trabalhar com essa fonte de dados. O próximo menu Planilha, ele abre todas as opções quando você está realmente em uma planilha. E aqui nós podemos, o básico, né? Abrir uma nova planilha, criar, né? Podemos copiar, exportar, limpar todos esses dados que estão aqui. Podemos criar ações, nesse caso específico de planilha. Podemos filtrar, destacar as informações, criar uma ação para que esse gráfico leve para uma outra planilha. Nós podemos também acessar as dicas de ferramentas, que é um atalho para este botão aqui. Aqui nós temos a opção de mostrar na tela para o usuário várias informações da planilha, legenda, resumo, enfim. Descrição da planilha, podemos ver aqui algumas dicas do Tableau. Enfim, ele fala por escrito o que você está vendo aqui visualmente. Temos a opção de duplicar como uma tabela de referência cruzada, onde ele criou aqui uma duplicação. E aqui ele colocou as referências que estão no meu gráfico. E por último, nós temos como acionar as atualizações automáticas da nossa fonte de dados. Agora temos o painel, que também com várias de suas opções. Criar um novo painel. Podemos criar algum layout pré-definido para computadores ou tablets ou também celulares. Podemos selecionar grades, que são esse fundo quadriculado que nós acabamos de ver. As opções de grade, né, que é definir o tamanho dessa grade através de pixels. Formatar, copiar, exportar e limpar. Opções de edição básica do nosso painel. Mostrar títulos, onde a gente pode criar um título aqui para esse painel. A gente pode também criar ações, similarmente como nós fizemos com o outro. Podemos criar ações, filtros, definir cliques que levam para uma determinada URL. Enfim, algumas opções legais.
A gente também pode gerar atualizações automáticas, né? Assim que você atualiza a sua fonte de dados, o painel é atualizado automaticamente. Isso aqui eu vejo muito nas empresas, o pessoal coloca esses painéis em televisores. E conforme as informações são evoluídas dentro da empresa, o painel na televisão vai atualizando automaticamente isso e fica muito legal, fica com um efeito muito bacana. E aqui é uma opção selecionada para que, em caso você acesse esse painel por um celular, você exporte para um servidor esse painel e você abra ele no celular, você tem aqui a opção que ele vai gerar automaticamente um layout para o seu telefone. Agora a próxima aba é a história, vamos mudar aqui para a história. E aqui nós temos opções similares de edição, formatação, exportar isso que nós estamos vendo na tela para uma imagem, limpar tudo, executar atualizações, informações caso a gente tenha uma fonte de dados ligada. Nós temos também o menu Análise. Ele começa aqui pelos rótulos, né? Mostrar ou não os rótulos, agregar medidas. Ao clicar, ele colocou aqui no gráfico quais foram as minhas medidas que resultaram nessa soma. Então vamos voltar aqui. Então a minha soma total é 124. Eu tenho a opção de desagregar essa medida em várias medidas menores. Empilhar marcas. O empilhamento ele vai tratar a forma como o meu gráfico empilhado mostra o resultado. Eu gosto sempre de deixar ativado, porque ele sempre mostra o valor individual de cada um dos números. Eu tenho a opção também de visualizar os dados. Nesse meu gráfico específico, eu tenho acesso a todos os dados que compõem o meu gráfico. Em caso de eu ter dados ocultos, né, como eu tenho a opção de ocultar dados, eu posso revelar eles aqui. E aqui eu posso, dependendo do dado que eu estou exibindo, eu posso querer mexer nele. Como aqui eu tenho a opção de criar o número em uma porcentagem. Aqui eu tenho uma série de números distribuídos. Se eu vir em análise e selecionar percentual, por exemplo, dessa linha de números, ele vai dizer aqui para mim qual percentual essa barra representa do todo. Se eu somar tudo isso aqui, ele vai me trazer 100%. Alguns tipos de análise você pode buscar linhas de tendência e fazer previsões. E nessa opção você pode mostrar a previsão do número do determinado gráfico da análise que você estiver fazendo. Você pode incluir, mostrar, editar linhas de tendência do seu gráfico. Você pode ocultar ou mostrar valores que são especiais. Pode alterar o layout da tabela. Também mexer nas legendas, filtros e áreas de destaque. Criar campos calculados. O Tableau vem com alguns campos padrões, né? Por exemplo, soma é um padrão, média é um padrão. Talvez você tenha uma fórmula específica que você quer aplicar no seu dado. E você pode criar essa fórmula aqui nesse menu de cálculo. Você pode editar esses campos calculados, criados. Pode fazer um giro de campos, onde ele vai inverter aqui mês e soma. Ele vai fazer uma mudança para que você tenha aqui uma forma diferente de olhar os seus dados. Antes ele estava olhando as vendas em um período de tempo. Agora ele estava olhando as vendas acumuladas por curso. E aqui os meses em cada cor. E por último, a alteração de linhas em colunas que nós fazemos aqui. É bom saber que nós temos um atalho para isso, que é o Ctrl W. Nós temos também um menu que fala sobre mapas. Eu tenho aqui um mapa. No serviço de mapa, nós podemos colocar aqui mapas de segundo plano, por exemplo. Podemos colocar se é um arquivo online, um arquivo offline ou um arquivo do próprio Tableau. Podemos definir aqui se é um serviço de mapas, né? Alguns mapas são publicados e atualizados online. Você pode ter eles no seu Tableau. Nós podemos também definir algumas imagens de fundo para construir o nosso mapa, né? O mapa, não entenda somente mapa como uma geolocalização de um país, por exemplo. Um mapa pode ser um pátio de uma fábrica. Você pode criar um mapa no Tableau com um pátio da fábrica, um layout de escritório. Você que decide o que você quer criar.
Você pode importar codificações geográficas, atualizar elas. Você pode editar os locais que você já tem criado. No meu caso aqui tem os estados, as siglas e o nome do estado. Temos aqui as camadas do mapa, onde eu posso aqui incluir rua, rodovias, fronteiras, enfim, várias opções do meu mapa para deixar ele mais completo. E aqui algumas opções básicas de mapa, né, que é permitir panorâmica, ampliar ou reduzir. São opções que você vai deixar editável para o seu usuário quando ele for acessar essa visualização. Nós temos também um menu para formatação. Ele não é habilitado no painel. Vamos testar ele num gráfico. Formatar. Então nós podemos formatar, né, no caso aqui é uma planilha. Nós podemos alterar a fonte, o alinhamento, o sombreamento, várias opções da visualização do seu gráfico. Linhas de referência, aqui nós podemos preencher e alterar várias opções. Nós podemos também alterar rótulos, título e legenda, enfim, tudo do nosso gráfico. Podemos aqui formatar filtros, tamanho da célula, podemos copiar uma formatação e colar em outro gráfico. Podemos também selecionar um tema, isso aqui é legal para já vir uma definição pré-programada. Por exemplo, nós estamos na moderna, vamos mudar para clássico. E ele altera algumas coisas como o tamanho da fonte, negrito ou não. E também podemos limpar a formatação. Por fim, nós temos aqui um menu para tratar das janelas, onde a gente pode alterar pelas janelas que nós temos. Essas janelas nada mais são do que essas abas que estão aqui. Podemos colocar em modo apresentador ou mostrar, exibir ou não alguma das janelas aqui. O objetivo dessa aula era dar um overview para vocês do que nós tínhamos dentro dos menus. É muito bom a gente poder considerar todo o potencial do Tableau e a gente só vai considerar isso quando a gente souber aonde a informação está, aonde você pode acessá-la. Vamos falar agora da barra de ferramentas e como ela pode nos ajudar. Até mais!